Boa tarde, pessoal. Hoje na nossa monitoria eu vou abordar os dois últimos tópicos que a Luzia tratou em aula, que são adendos à matéria, que são os crimes de tráfico de drogas e violência contra a mulher. Eles estão previstos em legislações penais especiais, até vou mencionar o livro depois para estudo, mas como se conectavam ao que a Luzia estava explicando, que são os tipos de penas, então ela abriu esse parênteses e eu vou revisar isso com vocês rapidamente. Como eu sempre falo, a monitoria é um panorama geral do que é dado em aula, e a própria aula não cobre 100% do conteúdo, o aprofundamento depende do nosso estudo diário, doméstico, então a monitoria é só um brilhinho por cima do que a aula já traz. Então, vamos lá. Primeiro, tráfico de drogas. É interessante mencionar que ambas as leis, tanto a lei de drogas quanto a lei Maria da Penha, que pauta a violência contra a mulher, são de 2006. Então, 2006 foi um ano de legislações muito relevantes para o cenário brasileiro, que infelizmente é muito afetado tanto pela violência de gênero quanto pelo uso e pelo tráfico de drogas. Então, foi um ano de legislações que vieram para tentar fiscalizar, controlar e combater essas duas situações. Como qualquer legislação tem seus pontos fortes e seus pontos fracos, mas é interessante mencionar isso. Ambas as leis são do mesmo ano que vem vão completar 20 anos. Enfim, primeiramente, tráfico de drogas. A conduta é pautada no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Qual é a conduta do tráfico de drogas? Na verdade, são muitas. Eu enfatizei 3 dos verbos: ter consigo, fabricar e vender drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Por que eu quis enfatizar esses 3? Ter consigo, fabricar ou vender. Porque são nessas 3 formas que é mais comum observar o tráfico de drogas. É uma pessoa que porta, seja para uso próprio ou para algum outro fim, uma pessoa que fabrica, né, que produz drogas, e nessa mesma esteira, essa pessoa que fabrica muito provavelmente vai vender, vai repassar essa droga para outra pessoa. Então, são nessas 3 formas que a gente mais observa o tráfico. Mas são muitos os verbos, eu recomendo que vocês olhem depois o artigo 33 da Lei de Drogas, porque são diversos os verbos, diversas as condutas que se enquadram como tráfico de drogas. Aqui eu quis trazer essas 3 para ilustrar melhor o que a gente entende como, o que a lei entende por tráfico de drogas. Então, ter consigo fabricar e vender drogas, mesmo que gratuitamente. Então, o simples fato de repassar para alguém, mesmo que sem cobrar, também caracteriza tráfico. O tráfico não necessariamente tem um caráter lucrativo. A pessoa pode receber a título de doação uma porção de drogas e quem repassou ainda assim vai ser considerado um traficante, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Por quê? Existem determinações legais, né, regulamentos do Ministério da Saúde, enfim, que autorizam, não que autorizam, mas que regulamentam a utilização de substâncias da forma correta em casos específicos. Por exemplo, inclusive é uma grande questão que se tem hoje de remédios com a utilização da cannabis, que é no uso certo pode ser utilizada como medicamento, mas que também é utilizada para a fabricação de droga, né, para a fabricação da maconha. Então é uma discussão, tem que legalizar, tem que legalizar ou tem que descriminalizar. Enfim, se tem essa discussão, por quê? Porque muitos remédios, sim, pode haver o uso de substâncias, de uma mesma substância que, num uso incorreto, se torna um entorpecente, se torna uma droga, mas que num uso médico correto, farmacológico, essa substância pode ser utilizada como um remédio. Então, esse rol de substâncias que podem entrar nesse limbo é pautado, é regulamentado, principalmente pelo Ministério da Saúde. Então, se há regulamentação, se há determinação legal do uso, é uma coisa. Agora, se não há determinação legal nem regulamentação, se é uma substância expressamente ilícita, cuja regulamentação não existe, então é crime.
E para esse crime, qual a pena que temos? Reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Aqui eu quis enfatizar a pena, principalmente porque na última revisão, na última monitoria, eu tratei com vocês das penas privativas de liberdade e da pena de multa. E falando da pena de multa, eu comentei que o mínimo de dias multa é 10 e o máximo é 360. Então, nunca os dias multa ultrapassam um ano, em regra. Essa é uma das exceções. O tráfico de drogas é uma das situações legais em que os dias multa podem exceder esse limite legal. Aqui, no caso, excede o limite tanto mínimo quanto máximo. Então, o mínimo é 500 dias multa, o máximo é 1.500 dias multa, uma clara exceção ao número de dias multa da regra geral. O valor continua sendo calculado da mesma forma, com base na situação socioeconômica do réu, podendo ser de 1/30 do salário mínimo até 5 vezes o valor do salário mínimo. Enfim, seguindo em frente. Um caso especial que se tem é o chamado tráfico privilegiado, que nós vamos encontrar também na Lei de Drogas, no seu parágrafo 4º. Se não me engano, é artigo 33, parágrafo 4º. Continua todo esse panorama que eu estou dando sobre o tráfico na aula de hoje, está todo no artigo 33, que vai tratar das condutas, da pena e das minúcias desse crime. Então, o parágrafo 4º da Lei de Drogas, do artigo 33 da Lei de Drogas, vai tratar do que a gente chama de tráfico privilegiado. Por que privilegiado? Porque é uma causa de redução de pena. É uma redução de 1/6 a 1/3 prevista para o agente primário, de bons antecedentes e que não se dedique a atividades criminosas nem integre a organização criminosa. Então, é uma causa de redução de pena, que vai ser, né, uma causa de diminuição de pena aplicada na terceira fase, né, do critério trifásico, da dosimetria de pena. Então, o juiz vai aplicar a pena com base nas circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes. Quando ele chegar na terceira fase, ele vai observar essas circunstâncias, se esses requisitos estão cumpridos para que ele possa aplicar essa redução de 1/6 a 2/3. Então, o agente tem que ser primário, ou seja, não pode ter sido condenado nos últimos 5 anos, não pode ter sido condenado ou cumprido pena nos últimos 5 anos, ou se houver uma condenação e cumprimento de pena anterior, já tem que ter passado esse limite de 5 anos da reincidência. Tem que ser uma pessoa de bons antecedentes, e os bons antecedentes já são analisados por si só na primeira fase da aplicação de pena, e ele não pode se dedicar a atividades criminosas nem integrar a organização criminosa. Ou seja, quando fica comprovado que esse réu ele não é parte de organização criminosa, ele não é parte de facção, de alguma associação criminosa, que ele não é um peão dentro de um esquema maior, ele é só vou usar um termo incorreto, mas só para fazer uma analogia, ele é um autônomo, um avulso. Ele está traficando, mas não a mando de uma organização criminosa, entendem? Ele está por conta própria. Quando isso fica comprovado, que ele está por conta própria, que ele não integra a organização criminosa, que ele não se dedica a uma rede de atividades criminosas, isso, junto com bons antecedentes e primariedade, configura o tráfico privilegiado e pode fazer com que ele tenha sua pena reduzida em 1/6 a 2/3. Essa redução fica a critério do juiz. É um parâmetro legal, e aí, a depender do caso concreto, o juiz vai reduzir o índice para mais ou para menos, a depender do caso concreto, porque cada caso tem as suas próprias peculiaridades, então não dá para cravar quando vai reduzir em 1/6, quando vai reduzir em 2/3. Mas, cumpridos os requisitos, ele tem direito a essa redução. E uma observação interessante aqui é que, no caso concreto, é possível que, se preenchidos os requisitos, o condenado por tráfico privilegiado seja... Eu até fui redundante aqui no slide. O condenado por tráfico privilegiado seja privilegiado pela substituição, pela pena restritiva de direitos. Ele vai ser contemplado, pode ser contemplado pela substituição por pena restritiva de direitos, se forem cumpridos os requisitos que a gente mencionou na última aula. Então,
O tráfico de drogas, infelizmente, é um crime muito presente no nosso país, assim como a violência doméstica, que eu vou abordar no próximo slide. A lei, com todos os seus pontos fortes e fracos, com todas as suas contradições, vem para tentar não acabar com esse problema, porque seria uma ideação até utópica tentar acabar com esse problema, mas a lei vem principalmente para tentar fiscalizar e combater esse problema. Tem-se muitas discussões a se fazer quanto ao tráfico de drogas, se ele é só uma questão social, se ele é uma questão de saúde pública, se ele é só uma questão de segurança, enfim. A lei vem nessa esteira de tentar fiscalizar e combater, de tentar conter danos. Ele se conecta à matéria da nossa revisão passada, principalmente no que se refere à pena. Por quê? 500 dias a 1.500 dias multa, uma clara exceção ao padrão de dias multa, que é de 10 a 360, e também reclusão. Eu não lembro se eu passei para vocês regime inicial de cumprimento de pena. Eu acredito que não. Mas vou falar assim, en passant. Regime inicial aqui, reclusão. Reclusão significa que o regime inicial pode ser cumprido, que inicialmente a pena pode ser cumprida no regime fechado, semiaberto ou aberto, a depender de se o preso é primário ou reincidente e do tempo da condenação. Se é reincidente, ele sempre vai começar no regime mais gravoso. Então, se ele foi condenado à pena de reclusão, ele vai começar no regime fechado, porque reclusão pode começar no fechado, semiaberto ou aberto. Detenção pode começar no semiaberto ou no aberto. Se é um réu reincidente, ele sempre vai começar no mais gravoso. Então, se a pena é de reclusão, ele começa no regime fechado. Se a pena é de detenção, ele começa no semiaberto, sempre no mais gravoso. Agora, se ele é primário, aí eu vou ter que olhar para o montante da condenação. Condenado até 4 anos, primário, vai começar em regime aberto, pensando na reclusão. Condenado cuja pena seja superior a 4, inferior a 8, vai começar no semiaberto. Condenado cuja pena seja superior a 8 anos, vai começar no regime fechado. E na detenção, idem. Condenado cuja pena seja de até 4 anos, vai começar no regime aberto, superior a 4, começa no regime semiaberto. Então, é aqui que o tráfico se conecta com a nossa matéria da revisão da aula passada. Os tipos de pena. Reclusão, multa. Reclusão, regime inicial, semiaberto, fechado, semiaberto ou aberto, a depender da primariedade ou da reincidência e do montante da pena. Dias multa. Valor é fixado conforme a situação socioeconômica do réu e o montante dos dias multa aqui configuram uma clara exceção ao padrão dos dias multa. Aqui, 500 a 1.500, na regra geral, de 10 a 360 dias multa. Lembrando que um condenado por tráfico privilegiado, que é uma causa de redução de pena, um condenado por tráfico privilegiado pode ter a sua pena substituída, se cumpridos os requisitos, pode ter a sua pena substituída por pena privativa de direito, por pena restritiva de direitos, perdão. Seguindo. Continuando, pessoal, parei para tomar uma água, por isso da pausa.
Agora, a violência doméstica ou familiar contra a mulher. Pautada na Lei 11.340 de 2006, que é a lei que a gente chama de Maria da Penha, por conta do caso da farmacêutica Maria da Penha, que sofreu dupla tentativa de homicídio do seu ex-marido, e à época marido, né? Denunciou, esse caso ficou mais de 10 anos parado. Ela, junto aos seus advogados, tiveram que levá-lo para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é o primeiro estágio para um Estado, né, um país ser processado, é levar o problema, levar a situação jurídica para a comissão. Essa comissão notifica o país que está se omitindo em relação aos direitos humanos. No caso, o Brasil foi notificado para dar andamento nesse processo dela. E se esse país notificado continua se omitindo, esse caso pode vir a ser levado para a Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Estado efetivamente ser processado. Isso em linhas bem gerais, isso é puro direito internacional, é só explicando o movimento que ela teve que fazer para ter o seu caso analisado pela justiça brasileira. Uma mulher que ficou paraplégica e cheia de cicatrizes por conta das agressões, teve que esperar mais de uma década para ver a justiça efetivamente ser feita no seu caso. E além de ter que esperar mais de uma década, teve que se socorrer das autoridades internacionais, porque o Estado brasileiro não foi capaz de dar luz ao caso dela no momento correto. Então, olhem a importância da Lei Maria da Penha nos dias atuais. Antes, uma mulher que se via numa situação como a da Maria da Penha, de ser agredida fisicamente, psicologicamente, financeiramente, tinha que exercer um esforço homérico para poder ver a justiça, tentar ver a justiça ser feita no seu caso. Então, a Lei Maria da Penha ela tem um cunho social extremo, extremamente relevante. A lei de drogas também, mas até não tem comparação, são dois crimes de natureza muito distintas, mas o problema das drogas é um problema que ele já é visto há muito tempo no Brasil, pela justiça brasileira. É um problema que já é discutido há décadas. Agora, a violência contra a mulher, não. Infelizmente, nosso país é um país muito com machismo estrutural extremo e que sempre relegou as mulheres a segundo plano, relegou as mulheres a um lugar de subalternidade e de submissão. Então, o problema da violência contra a mulher nunca foi tratado da maneira que ele deveria, com a relevância jurídica que tem. Então, a Lei Maria da Penha vem para isso, para mostrar que é um problema profundo, histórico e que precisa ser bem analisado. Então, quis fazer só esse parênteses para explicar o porquê do nome da lei e explicar qual é a relevância efetiva dela na nossa sociedade hoje em dia. Conduta da violência doméstica ou familiar contra a mulher. Lembrando que aqui, violência doméstica ou familiar, por quê? Porque não necessariamente é praticada só pela família, né? Não é só uma violência familiar. Pode ser um caso de violência praticado por um estranho, por um vizinho, enfim. Aqui, doméstico se refere às pessoas que convivem com aquela mulher no âmbito doméstico, não necessariamente unidas por laços de sangue, e família, as pessoas que ela considera como família, né, que se tratam como família, independente do laço sanguíneo, pode ser por afinidade ou não. Aqui a conduta se refere a qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause à mulher morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral ou material, ou patrimonial, que é a conduta pautada no artigo 5º da violência, no artigo 5º da Lei Maria da Penha. Qualquer tipo de ação, ou seja, qualquer tipo de conduta comissiva que o autor vai lá e faz, ou de omissão, ou seja, de não fazer, de se isentar, que cause a alguma mulher morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, moral ou patrimonial. A pena varia a depender do delito praticado, porque a violência doméstica é um grande gênero. A violência doméstica ou familiar contra a mulher é um grande gênero, do qual decorrem várias espécies. Feminicídio, lesão corporal, a violência financeira, que pode se caracterizar em um crime de cunho patrimonial. Então, são várias frentes, são vários crimes que podem ser cometidos. Aqui eu coloquei
o que mais se tem falado, infelizmente, porque só cresce aqui no Brasil, que é o feminicídio. O feminicídio tem, hoje em dia, a pena dele é de reclusão 20 a 40 anos, e exatamente um ano atrás, no dia 9 de outubro de 2024, é que entrou em vigor a lei que tornou o feminicídio um crime autônomo, porque antes ele era apenas uma qualificadora do crime de homicídio, que já tinha uma pena alta. Na forma de qualificadora, o feminicídio dava ao homicídio praticado contra a mulher a pena de reclusão de 12 a 30 anos, que é a pena padrão do homicídio qualificado. Se tornando um crime autônomo, o feminicídio passou a ter a maior pena prevista no Código Penal, para qualquer crime, 20 a 40 anos. Então, representa um avanço muito grande na punição desses feminicidas, principalmente porque tornar o feminicídio um crime autônomo significa dar luz ao fato de que muitos homicídios cometidos contra a mulher são cometidos especificamente pelo fato de a vítima ser mulher. Então, nem todo homicídio contra a mulher é pelo fato de ela ser mulher, mas muitos são. E tornar o feminicídio um crime autônomo reflete exatamente isso. É essa situação de violência doméstica e familiar reiterada que acaba levando a essa situação de feminicídio. Então, a pena varia dependendo do delito praticado, e eu quis colocar o feminicídio como um exemplo só para demonstrar a importância de o feminicídio ter se tornado esse crime autônomo. Tem vários tipos. Tem-se vários tipos de violência contra a mulher. A lei traz a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. A violência física é a que se mais entende como violência contra a mulher, que se mais... Não a que se mais entende, mas a que mais se percebe no contexto social. Agressões de qualquer natureza, chutes, tapas, beliscões, empurrões, sabe aquela história? Uma mulher aparece roxa no posto de saúde, o que aconteceu? Caí da escada, aí bati na quina da cama, sabe? Essa situação de constrangimento até causado para essa mulher por vergonha de estar nessa posição de ser agredida. Mas lembrando que a culpa nunca é da vítima. A culpa não é da vítima, a vítima não tem que se esconder e tentar camuflar essa situação. Infelizmente, muitas se sentem nessa posição de ter que camuflar essa situação, ter que se esconder, porque é doloroso e gera um constrangimento. Meu Deus, eu estou sendo agredida e eu não estou sendo capaz de me defender. Mas lembrando aqui que a culpa não é da vítima e ela não deveria ser colocada nessa situação de ter que se esconder. Mas a violência física é a que a gente mais percebe no contexto social. Mas não é a única. A violência psicológica é qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima. Então, ofensas, xingamentos, humilhações, sabe? É aquele tipo de relacionamento baixo. É o que a gente chama de relacionamento tóxico, relacionamento abusivo. Não necessariamente um relacionamento abusivo ele já começa com agressão física. Muitas das vezes ele já começa na violência psicológica, sabe? Xingar, diminuir a autoestima, sabe? Chamar de burra, questionar os gostos. Tipo, você gosta disso? Nossa, que coisa idiota. Sabe? Em pequenas coisas que, num longo prazo, vão destruindo a autoestima dessa mulher. Vão relegando ela a uma posição inferior. E além de colocá-la nessa posição inferior, vão isolando ela da convivência social. Porque uma das faces da violência psicológica é justamente o agressor tentar isolar essa mulher. Tipo, você não vai nessa festa de família, eu não quero que você saia com esses amigos. Não, você não vai continuar nesse emprego. É tentar restringir cada vez mais a convivência social dessa mulher, até que ela se veja numa posição de exclusiva dependência emocional do agressor. Então, a violência... Ouso dizer que a violência psicológica ela é tão cruel quanto a violência física. Porque a dor física causada pela violência na carne é equiparada à violência... a dor na alma que a violência psicológica causa. Acho que deu para entender o que eu quero dizer. A violência física causa dor no corpo e a violência psicológica causa uma dor enorme na alma daquela mulher. Já a violência sexual... ela é o estupro também, mas não só ele. É qualquer conduta que
fira o direito da mulher de pautar como vai ser a sua vida sexual e reprodutiva. Por exemplo, o agressor impedir essa mulher de usar algum método contraceptivo, ou então obrigá-la a usar algum método contraceptivo, forçá-la a ter algum tipo de conjunção carnal, praticar qualquer ato dessa natureza carnal que não seja do interesse, da vontade dessa mulher, e também tentar cercear a sua vida reprodutiva, forçá-la a usar um método contraceptivo, forçá-la a comercializar métodos contraceptivos, e sendo que ela não tem essa vontade de comercializar, de divulgar, qualquer coisa que afete essa vida sexual e reprodutiva dessa mulher. Já a violência patrimonial é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração ou destruição total dos seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos. Então, é o tipo de violência em que o homem, via de regra, é um homem, né, esse agressor, ele deixa essa mulher sem nada, material. Se a violência psicológica deixa essa mulher sem nada no sentido emocional, esvaziada emocionalmente, aqui na patrimonial ele deixa ela esvaziada materialmente. Começa a destruir objetos de trabalho. Vamos pensar que essa mulher é uma autônoma, sei lá, tem uma clínica de estética. O cara vai lá e quebra os instrumentos de trabalho, rouba dinheiro dessa mulher, rouba dinheiro do caixa, sem saber, acessa os dados financeiros dela e faz uma limpa nas contas, quebra objetos pessoais dela, rasga documentos, esconde documentos, muitas das vezes, esconde documentos para que ela não consiga se socorrer da autoridade policial, ao poder judiciário. Então, é essa situação em que a mulher fica completamente esvaziada dos seus direitos materiais, dos seus objetos materiais, por conta dessa destruição feita por um homem, feita pelo seu agressor. Então, a violência patrimonial, ela inclusive é até o que se discute muito no que se refere à independência financeira das mulheres, que é muito relevante, e realmente ela é muito relevante porque uma mulher numa situação de vulnerabilidade social, né, principalmente numa situação de pobreza, é muito mais difícil para essa mulher em situação de pobreza conseguir sair desse relacionamento abusivo, agressivo, porque ela não tem recursos materiais para se socorrer. Ela não tem outra casa para ir morar, ela não tem dinheiro para se manter, muitas das vezes, sem esse parceiro. Por mais agressivo que ele seja, ela não tem como se manter porque ela não trabalha, ou porque tem filhos muito pequenos que dependem da sua atenção. Então, a dependência financeira é um elo muito utilizado para segurar a mulher muito utilizado pelo agressor para segurar a mulher nesse relacionamento abusivo, infelizmente. E, por fim, a violência moral se trata da violência da destruição da reputação dessa mulher. Se a violência psicológica destrói a mulher de dentro para fora, a violência moral, por sua vez, destrói a moral social. Porque o que é ética e o que é moral? Aqui, passando um pouco para um campo filosófico. Ética é a nossa moral interna. Ética é como a gente se percebe. Moral é como o mundo nos percebe. E a violência moral, ela destrói a reputação daquela mulher. É o cara que ele começa a injuriar, difamar, caluniar essa mulher para a sociedade no geral. E quando ela vê, ela já está sendo completamente rechaçada, excluída, até mesmo acusada de crimes que não cometeu. É uma situação de completa exclusão social causada por esse agressor. Então, são essas as 5 frentes da violência doméstica que a lei traz. E para cada tipo de crime praticado contra a mulher, daí eu vou ter uma pena distinta. Trouxe o feminicídio a título de exemplo, mas depende do caso concreto. Artigo 17 da Lei Maria da Penha. Veda a aplicação, nos casos de violência doméstica familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras penas de prestação pecuniária, bem como a substituição da pena, que implique pagamento isolado de multa. Como que isso aqui se conecta com a matéria que vocês estavam vendo na última aula e na última monitoria? Pena privativa de liberdade, em regra,
cumpridos os requisitos, ela pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e até por uma pena de multa. Aqui na violência doméstica ou familiar, não. E nem faria sentido. Vamos pensar, um cara que tenta feminicídio contra uma mulher, sabe? Que é condenado por uma lesão corporal, por apropriação indébita, né? Que é um crime contra um patrimônio. Vamos pensar, um cara que ele faz o que faz contra essa mulher e daí ele tem a sua pena substituída por uma simples privação de restrição de direitos ou até por uma simples pena de multa, não faz sentido, dada a gravidade desse crime e a relevância social dessa lei, não seria equilibrado, não seria coerente que a lei permitisse que o cara pagasse apenas com substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ou pela pena de multa. Então, sempre vai haver cumulação. Pode até haver restrição de liberdades ou pena de multa, mas sempre cumulada com uma pena privativa de liberdade. E, se houver pena de caráter patrimonial, né, se ele for condenado à prestação pecuniária, que geralmente é o pagamento de indenização, ou a pagar cestas básicas, enfim, qualquer pena de caráter patrimonial, essa pena de caráter patrimonial não pode ser o pagamento de cestas básicas ou a prestação pecuniária. O que eu quero dizer? Se for o caso de cumulação da pena privativa de liberdade com a restritiva de direitos, essa restritiva de direitos também não vai poder se converter em pena de cesta básica ou prestação pecuniária. Ou outras de prestação pecuniária. Então, vai ter que ser um dos outros tipos, ou prestação de serviços comunitários, ou limitação do fim de semana, ou limitação do exercício profissional, outros tipos de pena privativa de direitos que não sejam a prestação pecuniária. Acho que ficou claro isso. Por quê? Porque essa conduta de violência contra a mulher é muito presente, é muito premente, então ela não pode ser tratada dessa maneira... Não pode ser tratada de uma maneira leviana. E as penas a serem aplicadas não podem ser mais brandas do que pede a situação concreta. Porque, infelizmente, a situação concreta é de crescimento dessa violência doméstica ou familiar. Então, a lei precisa acompanhar essa situação. Por fim, eu quero lembrar que a violência doméstica e familiar e o tráfico de drogas são dois crimes que estão previstos em legislações penais especiais. Então, hoje, nas referências, eu não coloquei aqui no slide, mas o livro que eu vou indicar não é o curso de Direito Penal parte geral, nem o esquematizado parte geral. Vai ser o esquematizado, ou então o curso de Direito Penal, Legislação Penal Especial. Mas não tudo. Só a leitura da parte da violência doméstica e do tráfico de drogas. Legislação Penal Especial. Eu utilizo também para... Eu ainda não estudo, né, na grade da faculdade, eu ainda não tenho legislação penal especial, mas já tirei algumas dúvidas no livro, né, e eu uso igualmente o esquematizado do André Stefan com o Vitor Eduardo Rios Gonçalves e o curso aprofundado do Vitor Eduardo Rios Gonçalves. Então, para vocês estudarem esses dois crimes, está em legislação penal especial. Peguem a lei, leiam, entendam, façam um resumo, façam um mapa mental, depois tirem dúvidas no livro de legislação penal especial, mas também sem a preocupação de entender tudo, porque isso ainda não é a matéria de vocês, também não é a minha ainda. É que eu tive esse panorama geral com a Luzia, tirei algumas dúvidas minhas estudando, meu estudo pessoal, mas ainda não me aprofundei extremamente nisso, porque essa ainda não é minha matéria da grade. Então, o que eu recomendo para vocês é isso. Leiam a lei, também não precisa ler a lei inteira, não precisa ler a Lei Maria da Penha inteira, nem a Lei de Drogas inteira. Só os pontos específicos que a Luzia passou, leiam, entendam, depois tirem suas dúvidas no livro, e se for o caso, conversem, mandem mensagem para mim, podem tirar dúvidas comigo, que eu tento ajudar no que for possível. E no mais, sempre, aula dada, aula estudada, e para ser um material de apoio, eu vou recomendar sempre, sempre, sempre
o Direito Penal Esquematizado do André Stefan com o Vitor Eduardo e o curso de Direito Penal, né, aprofundado do Vitor Eduardo, que eu acho excelente, eu uso para estudar, acho didático, claro, objetivo, acho que pelo fato de ele ser promotor de justiça, ele tem uma visão muito interessante das coisas. Então, é isso, aula dada, aula estudada e livro ali do lado sempre. Não precisa comprar o livro, obviamente, podem acessar pela biblioteca virtual, mas tenham sempre esse material de apoio. No mais, podem entrar em contato comigo, podem me mandar mensagem e se tiverem alguma dúvida ou algum comentário pertinente sobre a aula. E até a próxima monitoria. Tchau!